Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre os mitômanos da CPI da pandemia. A situação anda tão desesperadora que a comissão resolveu mobilizar um grupo de técnicos do Senado e outro de voluntários para realizar a checagem das informações dadas pelos depoentes em tempo real. Vou sugerir ao presidente da comissão e ao vice-presidente a contratação de uma agência checadora da verdade para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, pela primeira vez, possa acompanhar online e checar essas mentiras que reiteradamente estão sendo ditas na Comissão Parlamentar de Inquérito. O ex-chanceler Ernesto Araújo escandalizou a todos ao negar os seus reiterados atos de hostilidade contra a China. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. Na minha análise, pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Com um habeas corpus que lhe permitia permanecer em silêncio para não produzir provas contra si, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, foi recordista em cascatas contadas à CPI. Foram mais de 14 contradições apontadas pelo relator da comissão. A dupla mostrou-se leal a Jair Bolsonaro, que transformou a mentira em método de governo. Enquanto isso, o antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virou alvo da Polícia Federal, suspeito de participar de um esquema que facilitava a exportação de madeira ilegal do Brasil. E, de olho em 2022, a indústria da mentira inventou que Lula doou um terreno para o Hamas instalar uma base terrorista no Brasil. Preparados para o freak show? Então retirem logo as crianças da sala e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Jamais diga uma mentira que você não possa provar, dizia o saudoso Milor Fernandes, falecido em 2012. Aparentemente, o ex-chanceler Ernesto Araújo e o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, não conheciam ou não deram bola à recomendação do multitalentoso escritor, jornalista, dramaturgo, desenhista e humorista. Em depoimento à CPI da pandemia, Araújo negou o alinhamento aos Estados Unidos de Donald Trump e os seus reiterados atos de hostilidade contra a China, a maior fabricante de insumos para vacinas do mundo, e acabou levando um pito do presidente da comissão. Não, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, e nem uma política de enfrentamento com a China. Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento de falar a verdade. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise, pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então, eu peço a Vossa Excelência que não faça isso. De fato, foram incontáveis os ataques à China. Além do famigerado artigo Chegou o Comunavírus, publicado no blog bolsonarista Diário do Poder, Araújo ainda exigiu retratação do embaixador chinês pelas críticas que ele fez ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho 03 do presidente comparou a resposta da China à crise do coronavírus com a tentativa dos soviéticos de encobrir o desastre nuclear de Chernobyl em 1986.
Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução, escreveu Eduardo Bolsonaro em março do ano passado. Ao protestar contra a declaração, a Embaixada da China no Brasil disse que o deputado contraiu um vírus mental ao retornar da última viagem a Miami, que estaria infectando a amizade entre os dois povos. Em vez de colocar panos quentes na confusão criada pelo filho do presidente, Araújo exigiu uma retratação do governo chinês, a quem o Brasil vive implorando por novas remessas de insumos para vacinas. Cansada das mentiras de Araújo, a senadora Cátia Abreu, uma das principais representantes do agronegócio no parlamento brasileiro, fez um contundente desabafo. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa. De qual personalidade nós devemos considerar? O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Pazuello, por sua vez, abriu mão do direito de permanecer calado para proferir uma sequência interminável de mentiras à CPI. Ele disse, por exemplo, que os órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas da União, fizeram objeções às exigências contratuais da Pfizer para fornecer vacinas ao Brasil. No mesmo dia, o TCU desmentiu o ministro, disse que não foi encontrado óbice jurídico algum para comprar as vacinas. O general também mentiu ao falar da crise do oxigênio em Manaus, que resultou na morte de dezenas de pacientes. Prestem atenção na resposta que ele deu a uma pergunta feita pelo relator da comissão. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Agora, ministro, a resposta é, se nós tivéssemos sabido antes, poderíamos ter agido antes. Pazuello disse que só foi informado sobre a crise de abastecimento de oxigênio na cidade no dia 10 de janeiro. Mas um ofício do Ministério da Saúde, assinado pelo secretário executivo Elcio Franco, diz que a pasta foi informada no dia 7, ou seja, 3 dias antes do que disse o general e 7 dias antes de os hospitais de Manaus entrarem em colapso. Vejam só, o governo federal teve ao menos uma semana para providenciar oxigênio para Manaus, mas o nosso especialista em logística do Exército não foi capaz de providenciar o insumo a tempo. Deve mesmo ser um orgulho para as Forças Armadas. Pazuello também disse que Bolsonaro descartou uma intervenção federal no Amazonas após ouvir do governador Wilson Lima que não havia necessidade. E foi desmentido pelo governo estadual, que disse nunca ter recusado qualquer tipo de ajuda da União. O general chegou ao cúmulo de dizer que Bolsonaro não o desautorizou, em outubro do ano passado, a comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Pena que havia dezenas de declarações públicas do presidente dizendo exatamente isso, inclusive um constrangedor vídeo no qual o general baixava a cabeça para o ex-capitão. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? É simples assim. Um manda e o outro obedece. A sucessão de mentiras impressionou o relator da CPI. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente
em 1, 2, 3, 5, 6, 7... em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, a negação do negacionismo. Enquanto isso, o ente-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi surpreendido com uma batida policial na sua residência e em endereços funcionais em Brasília e no Pará, onde montou um gabinete. Suspeito de facilitar a exportação de madeira ilegal do Brasil, ele também teve os sigilos fiscal e bancário quebrados. Ainda bem que os bolsonaristas não têm bandidos de estimação e devem exigir o imediato afastamento do ministro, bem como uma rigorosa apuração do caso. Ou não? O ex-capitão, por sinal, chegou a inspirar a criação de um serviço de streaming dedicado à tarefa de expor as suas mais absurdas declarações, o Bolsoflix, que em breve terá de investir na ampliação da capacidade de armazenamento dos seus servidores para abrigar tanta bobagem. Já a indústria da mentira inventou que Lula doou um terreno para o Hamas instalar uma base terrorista no Brasil. E, para confirmar essa gravíssima denúncia, eles mostram imagens da Embaixada da Palestina em Brasília. Quem está na frente da Palestina é um grupo terrorista chamado o Hamas, e o Hamas está construindo aqui, ao lado da Procuradoria da Justiça Militar, uma base terrorista que eles chamam de embaixada. Está vendo esse terreno aqui? Foi doado por Lula. Lula achou pouco, ainda doou 25 milhões para eles construírem isso aqui. E isso aqui vai trazer o terror para o Brasil em pouco tempo, tá? Detalhe, a representação diplomática é da Autoridade Nacional Palestina, comandada pelo Fatah, um grupo que se opõe ao Hamas. E no programa da semana passada, também sobre os desdobramentos da CPI da pandemia, nós recebemos mais de 300 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. A Ingrid nos mandou numerosas mensagens. Em uma delas, diz que este canal é comprado e desinforma. Em outra, afirma que Pazuello é um general da ativa que não se envolve com lixos. A mais enigmática mensagem, no entanto, foi esta. É isso aí, usam verdades para colocar mentiras profundas e desinformar. E ainda usa o humor, quanta sedução e estratégia para desinformar bobo. Quer dizer então que eu uso verdades para desinformar? Me explica um pouco essa lógica que parece ter sido extraída da escolinha do Carluxo. Jatainã observa, tá bochechudo? Pois é, eu andei abusando dos doces na pandemia. E vários comentaristas também me puxaram a orelha, com razão, para um erro que eu cometi na última semana. Inadvertidamente, eu chamei o senador Rogério Carvalho de Rogério Correia. Devo ter cometido esse equívoco porque existe de fato um deputado chamado Rogério Correia, que também é do PT e representa Minas Gerais. Mas não, o titular da CPI da pandemia é o senador Rogério Carvalho. Peço desculpas pelo equívoco. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.